Boa noite, igreja. Tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus? E os problemas? Problema tem também, né? Tem, mas tá tudo bem, em nome de Jesus, né? Semana passada, eu e a Carla fomos visitar um amigo. E esse amigo, no último dia do ano de 2024, ele estava de moto e um carro pegou ele. E ele caiu e ele teve uma fratura no joelho, na perna. E ele está, desde o último dia de 2024, com aqueles ferros no pé. E nós fomos visitá-lo, e um ano, né? Um ano e um mês, né? Um ano e um mês. O detalhe é que ele mora sozinho. E aí ele cozinha, ele lava a loucinha dele, ele toma o banho dele, ele faz a higiene dele, tudo sozinho, né? E, poxa, com aqueles ferros no pé, é difícil, né? E aí a gente conversou com ele, ficamos a tarde toda conversando com ele. E ele não reclama, não bota a culpa em ninguém, não reclama. E quando nós saímos lá da casa dele, irmãos, nós ficamos lá algumas horas, e quando nós saímos da casa dele, a Carla olhou para mim e falou assim, ó, não tem problema não, porque passar por isso tudo, a luta que ele vem enfrentando e não reclamar, é digno, né? É bonito isso, né? Então, eu estou te contando essa história porque problema a gente tem, mas a gente vence em nome do Senhor Jesus, né? Coloca o Senhor na frente dos seus problemas que a gente vai vencê-los, né? Convido você a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14, que a gente vai estar lendo essa noite. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo eu chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai,
Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra, ela é santa, ela é preciosa. Coloca no meu coração palavras para edificar o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, que a gente possa sair daqui desta noite abençoado, entendendo o texto e tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Obrigado por tudo, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Queridos, algumas considerações eu queria ter com vocês essa noite a respeito desse texto, alguns personagens que eu gostaria de falar com vocês. O primeiro personagem desse texto é sobre a menina, né? A Bíblia diz que ela era uma menina, então ela não era uma adulta, nem uma pequena criança, era uma menina. Não sei, talvez aí 12, 13, 14 anos, né? É uma menina, né? O interessante é que ela era uma escrava, e como escrava, ela não poderia falar nada, né? O escravo, ele não se dirigia ao seu senhor, né? E ela chega para sua senhora e fala assim, ó, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, né? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que essa menina, ela tem autoridade, né? Ela foi criada nos caminhos de Deus, porque se ela não fosse criada, ela não falaria nada, né? Ela nem saberia quem era Deus. Ela não teria esse ímpeto, essa coragem de chegar para sua senhora, sendo uma menina, uma escrava, e de falar alguma coisa. Mas por que ela fala? Porque ela tem autoridade. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que todo crente lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, ele tem autoridade. Meu irmão, nós temos autoridade por onde a gente passa, autoridade espiritual, não é autoritário, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o autoritarismo, porque tem crente que é autoritário, se acha superior, melhor do que os outros, se acha superior, melhor do que outros crentes e de quem não é crente. Isso é ser autoritário. Mas nós, como crentes em Jesus, nós temos a autoridade que é nos dada pelo Espírito Santo de Deus. Autoridade de falar do Evangelho, autoridade sobre os espíritos malignos. Nós temos autoridade, né? Conta certa vez que havia uma pessoa que estava com um espírito maligno e foram os diáconos, foram os pastores da igreja, foram membros da igreja e ninguém conseguia expulsar o espírito maligno. E disse que ia passando uma menina novinha na rua e a menina falou, o que está acontecendo ali? Um espírito maligno se apoderou sobre aquele homem. E a menina, simples, humilde, falou, eu posso ir lá? Falaram, pode, mas não sabiam que era a menina. E disse que a menina chegou em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, saia agora. O espírito maligno saiu na hora. Autoridade que nós temos. Outra coisa que eu gostaria de falar dessa menina, é que essa menina não tinha rancor. Né? Porque ela chega e fala assim, ó, ela poderia falar assim, tomara que seu Naamã morra, né? Raciocina comigo. Ela era uma menina, uma criança, ela foi tirada da sua casa, da sua parentela, dos seus pais, né? Então ela não tinha mais a perspectiva de ver seus pais, ela não tinha perspectiva talvez de casar, de ter filhos, de dar neto para os seus pais. A vida dessa menina mudou completamente de uma hora para outra. E ela podia ter muito rancor de Naamã, da sua senhora, do povo da Síria, da onde ela estava inserida naquele momento, né? Ela, tomara que seu Naamã morra, bem feito, tomara que a lepra consuma ele todo. Ela poderia pensar assim, mas ela não pensa, ela não tem rancor. Tanto é que ela fala, se o meu Senhor for na minha terra, na minha cidade, ele vai ser curado da lepra. Irmãos, nós como crentes em Jesus, nós não temos que guardar rancor, raiva, ódio, isso não nos pertence, né? Tá certo que às vezes a gente se magoa, alguém magoa a gente, deixa a gente chateado, mas eu vou te dizer uma coisa, o ódio, o rancor, ele vai te consumir, e muitas vezes a pessoa que te magoou nem vai saber disso, nem vai lembrar. Então libera perdão, irmão, libera o amor de Deus sobre a vida daquele que alguma vez já te magoou, já te deixou triste, libera o amor de Deus sobre a vida dessas pessoas,
e eu tenho certeza, eu já experimentei isso, né? A gente às vezes se magoa, fica com raiva, e às vezes a gente guarda essa mágoa no nosso coração, e isso só faz mal a gente mesmo. Mas quando a gente libera o perdão de Deus, assim como o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, e nos perdoa todos os dias, a gente experimenta algo maravilhoso no nosso coração, né? Era perdão por onde você passar. A segunda pessoa que eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite é sobre o rei da Síria, né? O rei da Síria, ele pede para o rei de Israel, né? Ele tem autoridade, ele é uma autoridade, ele é o rei da Síria, mas ele não tem autoridade espiritual, né? Ele tem autoridade como rei, e ele acha que vai acontecer o quê? Ele acha que é o amigo dele, que é de outro reinado, o rei de Israel, que vai curar Naamã, né? Tanto é que ele chega e fala assim, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo eu chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra, né? A autoridade, muitas vezes acha que é pelo poder da autoridade. Irmãos, eu conheço muita gente que não tem, financeiramente, é muito simples, né? Mas tem uma autoridade espiritual imensa. Como muita gente que tem todo o poder humano falando na mão e não tem nenhum conhecimento, nem tem nenhuma autoridade espiritual. Ele tem a autoridade humana, né? Mas a autoridade espiritual é dada a todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Você é uma autoridade espiritual por onde você passa, né? E também o rei da Síria. O rei da Síria, ele fica apavorado, né? Ele fala, olha, eles estão tentando tramar algo contra nós, vão tentar aqui invadir o nosso reino. Ele não entende o que está acontecendo, porque ele não tem autoridade espiritual. A autoridade, o rei da Síria não, o rei de Israel, no caso, né? A autoridade dele é a autoridade humana, não é a autoridade espiritual, né? Então, irmãos, nós temos a autoridade que vem do alto, que vem do céu, que é dada a todos nós. Os governantes, é bíblico que nós temos que orar pelos nossos governantes, é bíblico que nós temos que respeitar os nossos governantes, acreditando ou não, reconhecendo ou não, né? Independente de partido, nós temos esse dever, a nossa obrigação de respeitá-los, né? Mas a autoridade deles tem um limite, a autoridade humana. Mas eu e você temos uma autoridade que vem do céu. A autoridade não é autoritarismo, né? Autoridade sobre pregar para as pessoas, autoridade, irmãos. Esse dia eu estava na UPA, me senti mal, fui na UPA, vi uma senhora, tadinha, fraca, não sei o quê. Eu falei, eu posso orar pela senhora? Pode. Fui para um cantinho assim, comecei a orar por ela, independente se está na UPA ou não, eu não estou perturbando ninguém. Mas a minha autoridade que Cristo me dá, eu tenho que orar pelas pessoas. Eu tenho que clamar a Deus pelas pessoas. Há muitos anos atrás, eu e a Carla, minha sobrinha, era pequenininha. Estava no SMH com ela, havia uma moça com neném, e com o marido se despediu, eles eram da Baixada. Irmãos, o neném estava bem, estava tranquilo, estava calmo, daqui a pouco o neném começou a ficar roxo, passar mal. Os médicos agarraram o neném, CTI, uma correria, a moça desesperada, eu agarrei a moça pelo braço, eu puxei ela pelo canto, eu falei assim, você acredita em Deus? Ela, eu sou crente. Eu falei, então vamos clamar pelo sangue de Jesus. Começamos a clamar, irmãos. Clamar em voz alta, clamar, Senhor, tem misericórdia. O médico olhou e falou assim, ele está voltando, não precisa mais CTI. A corzinha dele está voltando, e não sei o quê. É a autoridade que nós temos. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos uma autoridade que vem do alto. Né? E nós ali orando, eu segurando na mão dela, e segurando na moça, no cabelo da moça, e vamos clamar. E ela clamando, e eu clamando. É autoridade, irmãos. Não somos melhores do que ninguém, mas a autoridade que Deus dá é para clamar nos momentos difíceis das pessoas. Temos que ter isso. A gente não pode ser aquele crente que, não, eu não vou me envolver, eu vou ficar aqui. Não, irmão. Vai, ora, clama, fala da palavra de Deus para as pessoas. O mundo está sedento dessa palavra. Né? Às vezes a gente, não, vou atrapalhar, não vou falar. Não, vai, fala. O máximo que você vai ganhar é um não quero, tchau, vai embora, é isso.
Mas nós temos essa autoridade, que é nos dada de graça, pela graça. E nós temos que usá-la, irmãos. Você não pode ficar guardadinho com a gente, não. Do mesmo jeito que o Evangelho um dia nos alcançou, por essa graça maravilhosa, nós temos que alcançar as pessoas. E aí chega o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele chega e fala assim, fala lá com o seu Naamã, que é para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, ele vai ficar curado, fecha a porta e vai embora, né? O profeta não chega e fala, chegou aqui o grande Naamã, guerreiro, né, servo da Síria, o homem mais importante depois do rei da Síria. Ele não joga confete, ele, né? Hoje em dia a gente vê muita gente jogando confete um no outro. Não, porque é isso, é aquilo outro, né? Irmãos, o profeta Eliseu, ele chega e fala assim, ele é bem claro, vai lá que você vai ser curado, mas eu não vou ficar aqui te elogiando, não, né? A gente tem que se cercar, irmãos, de pessoas que querem o nosso bem, mas não de bajuladores, né? O mundo está cheio de bajuladores, e infelizmente, irmãos, até em muitas igrejas a gente vê muitos bajuladores, né? Às vezes a gente vê cultos onde o maior tempo do culto, o exaltado é o homem, é o ser humano, quando o exaltado tem que ser o nosso Deus, né? O exaltado num culto tem que ser o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós somos servos, né? O lugar mais alto que nós podemos estar é de joelho diante do nosso Deus, do nosso Senhor, né? E a gente vê muitas vezes, em muitos lugares, cultos onde a pregação é mínima e exaltação ao ser humano é algo tremendo, enorme, né? E o profeta aqui fala assim, não, eu não exalto o homem, eu só exalto ao meu Deus, né? E aí Naamã chega e ele espera, né, receber essa honra, ele esperava que Eliseu fosse recebê-lo com status, com honra, e com tapete vermelho, e quando Eliseu, ele fala assim, vai lá, fala com ele para mergulhar no rio, fecha a porta, ele faz bico, né, ele faz biquinho, ele é Nutella, é crente Nutella, né? Ele é o Nutella, né? Ele quer confete. Reino de Deus não tem confete, tem mão no arado. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Reino de Deus não tem mimimi, não tem, eu não gosto muito de ir na igreja quando o pastor não está lá, não, porque o diácono Rogerinho é muito feio. Isso é uma verdade, mas porque o fulano me falou isso. Sabe, irmãos, nós não temos que ter isso, a gente tem que trabalhar no reino de Deus com alegria, com prazer, com entusiasmo, servir ao Senhor. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos trabalhar com alegria. Há muitos anos atrás, nós trabalhávamos no encontro de casais da primeira igreja batista de Petrópolis. Lá que eu conheci o Evangelho, lá que eu conhecia Jesus. Um final de semana, sexta, sábado, domingo, entramos lá sexta-feira de uma forma, estamos de lá no domingo completamente transformados pelo poder que há em Cristo Jesus, no Evangelho. E aí nós trabalhamos durante 20 anos nesse ministério, irmãos. Irmãos, a gente viu casamentos destruídos sendo retomados, vidas sendo transformadas. A gente viu muita coisa durante esses 20 anos, né? Pelo poder que há em Cristo Jesus. Mas lá a gente trabalhava trabalhava muito mesmo, no final de semana de muito trabalho, e trabalhar com alegria, com prazer em servir ao Senhor. E uma vez aconteceu algo muito interessante. Quando acabava o encontro acabava 10 e pouca da noite, assim, e a gente botava as coisas tudo no caminhão e levava para a igreja. E saía da igreja, às vezes, 1h da manhã, trabalhava fora nessa época, né? Hoje eu trabalho por conta própria, e 7h da manhã tinha que acordar, né? E estávamos lá descarregando as coisas da igreja, e eu estava cansado, né? Muito cansado aquele dia. E aí eu comecei a murmurar, irmãos, puxa vida, murmurar comigo mesmo, né? Se tivesse mais gente aqui descarregando o caminhão, eu já estava em casa, eu estou cansado. E aí caiu um toco no peito do meu pé, um toco imenso, aí que eu murmurei mesmo, né? E mancando. E aí chegou uma irmã para mim e fala assim, Rogerinho, a irmã fulana aqui no culto, na igreja, passou mal. Eu estava na UPA com ela, já era quase meia-noite, eu cheguei aqui. Será que você pode levá-la em casa? E
no Sargento Boening, né, no BNH, naquelas casinhas lá dentro do BNH. E aí eu falei assim, muito contra gosto, irmão, confesso a vocês, cansado, falei assim, eu posso levar a irmã para casa, mas não estava querendo não. Mas eu tenho que acabar de carregar aqui o caminhão da igreja. Quando acabar de carregar, eu levo a irmã em casa. Ah, tá bom, ela fica sentadinha ali. Era 1h pouca da manhã. Eu botei a irmã no carro, fui lá no Sargento Boening, deixei a irmã. Quando eu estava descendo com o carro, irmãos, eu cansado, murmurando, falei assim, Senhor, se tivesse mais gente, eu estaria aqui. Senhor, daqui a pouco eu tenho que tomar um banho, eu vou deitar, está na hora de levantar para ir trabalhar. E Senhor. E aí Deus falou assim no meu coração, irmãos, escutei nitidamente Deus falando assim, pois é, né? Quando você comprou esse carro, a primeira coisa que você falou foi assim, Senhor, eu consagro esse carro ao teu reino, seja usado da maneira que o Senhor deixar, que o Senhor quiser que eu use. Irmãos, pá! Que vergonha eu fiquei de Deus naquele momento. Minhas forças se renovaram, desci o Sargento Boening e falei, Senhor, de todo o meu coração, se tiver mais alguém na rua e o Senhor quiser que eu leve em casa, eu levo. Sabe por quê, irmãos? Porque quem tem posto a mão no arado não pode ficar olhando para trás, não pode ficar resmungando, e é isso, isso eu não gosto de fazer, isso é chato, Não, irmãos, o evangelho é para trabalhar, e é para trabalhar onde Deus coloca. Se é para limpar o chão, a gente limpa o chão com alegria. Se é para servir na cantina, a gente serve. Se é para levar a cesta básica, a gente vai. Se é para abençoar vidas, eis-me aqui, Senhor. A gente tem que ser assim, né? Naamã achava que ia vir um grande status, todo mundo ia estar esperando ele, que ia falar, grande Naamã, nós vamos orar para... Não, irmãos, o evangelho não é assim. O evangelho não tem polpa, não tem circunstâncias, não tem, não tem fogos, não tem... O evangelho é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor disse, vai sem nada, prega sem nada. O evangelho não é polpa, não é status, não é dinheiro, não é fama. O evangelho é Cristo, é Cristo. E aí, mais um personagem dessa história, quem? Os amigos de Naamã. Meu senhor, meu pai, nós já estamos aqui, né? Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias, quanto mais dizendo ele, lava-te, ficarás purificado. Vai lá, Senhor, nós já estamos aqui, não custa o Senhor ir lá. Se cerque-se, irmão, de pessoas que querem o teu bem. Se cerque-se de pessoas que pensam igual a você. Se cerque-se de pessoas que querem fazer de tudo para você progredir na vida, crescer. Não dê ouvidos àqueles que não querem o teu bem. Já viu aquela pessoa que você fala, mas isso aí não é... mano, isso e assim, eu acho que não vai dar. Uma vez havia um grupo de irmãos numa praça, antigamente havia muito culto na praça, né? Hoje, infelizmente, não tem. E aí um irmão chegou e falou assim, mas o som aqui não fica muito bom, não, fica bom aqui. Mas esse microfone não sei o quê. Mas botou defeito em tudo, né? E quando acabou o culto no lar, o rapaz, a pessoa que era o responsável, virou e falou assim, eles foram orar, falou assim, o irmão fulano de tal tem muitas ideias boas, então a partir do próximo evento, ele que vai coordenar tudo. Aí ele que falou, não, eu não quero não. Eu falei, mas você não estava dando a sua opinião, que era melhor assim? Para dar opinião tem muitos, mas para fazer tem poucos, né? Muitas vezes, né? Então, irmão, não dê opinião, não dê ouvidos àquele que só reclama, aquele que fica só te jogando para baixo. Isso não vai dar certo. Irmãos, dê ouvido ao teu irmão, à tua irmã, que querem teu bem, que querem crescer no evangelho junto contigo, que querem servir ao Senhor junto contigo de todo o coração, né? A gente precisa isso, porque se a gente deixar com que essas coisas entrem no nosso ouvido, isso aí vai te contaminar. E vai jogar a gente para baixo. O fulano tem razão, melhor não, vamos deixar. Não, irmãos, não dá ouvido não, né? Se cerque de pessoas que querem crescer junto contigo na palavra de Deus, no trabalho, na vida profissional, qualquer área que seja.
Cerque-se de pessoas que querem o teu bem, que querem crescer junto com você, né? E por último, para terminar, eu quero falar do moço de Eliseu. O nome dele é Geazi. Preste atenção no que esse garoto faz. Olha, do versículo 20 até o 26. Eu vou ler do versículo 20 até o 26. Olha o que o rapazinho faz. Geazi, o 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrou-lhe e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse, Geazi: tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-o das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e fora-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a um nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha só, irmãos. Ele vê Geazi, ele vê e fala assim: não é possível, meu senhor, tanta riqueza que esse homem veio, que Naamã trouxe, meu senhor não vai querer pegar nada. Ah, não, eu vou lá, eu vou dar um jeitinho, eu vou pegar outra coisa. Irmãos, quanta gente vive isso, né? Interesseiros. Quanta gente em igreja está aí, fica numa igreja e vai para outra, porque aquela igreja lá é melhor, fala sobre prosperidade. Não, aqui você vai conseguir a bênção, aqui você vai conseguir um carro melhor, aqui você vai conseguir uma casa melhor. Irmãos, evangelho não é isso. Evangelho é Jesus, é Cristo, né? Coisas materiais a gente tem que trabalhar para ganhar, a gente tem que estudar, né? Ter boa profissão. Agora, quantas pessoas vivem assim no interesse de ir para a igreja para ser abençoado, para ter alguma coisa? Irmãos, Deus nos dá vida e vida em abundância. Deus nos dá o pão de cada dia, não deixa faltar, dá o teto sobre as nossas cabeças, tem nos dado saúde, tem nos dado vida. E Geazi vai e ele pega e ele traz com ele, né, aqueles bens materiais. E o profeta Eliseu fala assim: onde estava Geazi? Não, teu moço ainda mente. Teu moço não foi em lugar nenhum, estava por aqui mesmo. Geazi, deixa de ser mentiroso. Você foi lá, eu falei que não era para ir, eu falei que não era para pegar nada. Irmãos, a pior coisa que tem é desobedecer a voz de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado para desobedecer a voz de Deus. Deus tem algo maravilhoso para a gente, mas nós não precisamos dar jeitinho nas coisas do céu, né? Nosso papel é buscar ao Senhor em espírito, em verdade, em oração, em comunhão com o Pai. Nós não temos que dar jeitinho. Deus não precisa de jeitinho, né? E muita gente acha que dando jeitinho vai ser melhor, Deus vai abençoar mais rápido. Tudo é no propósito e no tempo de Deus na nossa vida, né? E aí o que acontece? Geazi, ele fica leproso, que a lepra de Naamã pega em você e em toda a sua descendência, né? Triste é ver as pessoas indo para a igreja por interesse em algo material, né? A gente vem para a igreja porque aqui é lugar de comunhão, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de buscar o Pai, né? Eu sempre digo aqui para vocês que
é como um braseiro de churrasco, onde os carvõezinhos estão todos aquecendo um ao outro, e se a gente pegar um ali, a gente jogar para ali, ele vai fumegar até apagar, não é verdade? E se a gente pegar aquele carvãozinho de novo e colocar aqui, ele vai acender. Nós estamos aqui para isso, para um se aquecer no outro. Às vezes, quando um está triste, o outro vai e exorta, e vice-versa, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus não merece isso que muita gente faz, buscar por interesse, proveito próprio, fama, sucesso, dinheiro, ego. Ego, já viu aquele boneco do posto que fica inflável assim, ó? Né? Tem muito crente que tem ego lá em cima. Não, pastor, não precisa citar meu nome, não. Né? Irmãos, o lugar mais alto que nós podemos estar é de joelho, clamando, agradecendo a Deus pelo cuidado dele. Deus tem cuidado de você 24 horas por dia. Mesmo quando você está dormindo, Deus está cuidando de você. A cada instante, a cada segundo, Deus não dorme. Quem dorme é a gente, e Ele está cuidando da gente. Por isso, meu irmão, te digo nessa noite, busque cada vez mais, se entregue cada vez mais na presença dEle, tenha comunhão cada vez mais, né? O que Deus quer de cada um de nós é que a gente se encha, mas é da presença dEle, de comunhão, leitura da palavra, em oração, em abençoando a vida do irmão, se enchendo do Espírito Santo. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade, não em mentira, porque a mentira a gente sabe de quem é, né? Por isso, nessa noite eu te convido, meu irmão, se encha cada vez mais da presença de Deus. Deus quer isso de nós. Deus quer isso de nós, que nós possamos nos encher cada vez mais da sua presença, né? Ter uma vida leve, uma vida de comunhão, uma vida de adoração. Eu chego aqui, irmãos, todo mundo sabe, eu brinco muito, eu sou muito brincalhão, mas é a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Pode não ser bonito, mas formoseia, né? A alegria do Senhor é o prazer de estar com meus irmãos, é o prazer de abraçar, de brincar, mas acima de tudo o prazer de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Deus tem grandes bênçãos para você, Deus tem grandes bênçãos para a sua casa, para a sua família. Busque, né? Se está difícil, se você tem alguém que você ama, que você quer ver nos caminhos do Senhor, busque, irmãos, busque. O nosso papel é buscar, é dobrar o nosso joelho, clamar: Senhor, tem misericórdia do meu irmão de sangue, do meu tio, do meu pai, do meu amigo, tenha misericórdia. O nosso papel é buscar o Senhor, não é verdade? Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te guarde, tá? E eu saio daqui, eu sempre falo isso, né? Quando eu faço assim para você, tem 3 dedinhos apontados para mim, tem mais para mim do que para você, né? E essa noite eu digo para você assim, ó, busque cada vez mais, se encha cada vez mais do Espírito Santo de Deus, né? Deus é maravilhoso, Deus ele quer se apresentar mais e mais para nós, mas às vezes a gente nos limita na busca do Senhor. A gente precisa buscá-lo em espírito e em verdade. Eis-me aqui, Senhor, eu preciso tanto de Ti. Há circunstâncias na nossa vida, há coisas na nossa vida que é difícil, e é difícil mesmo, né? A gente às vezes fica até limitado, com um pouco de vergonha de conversar com Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer ouvir a tua voz, né? Ele quer ouvir um declamar da tua boca, dizendo para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ser mudado nisso, eu preciso ser transformado, isso aqui eu não consigo sozinho, por favor, me ajuda, Deus. E creia, meus irmãos, creia, Deus tem grandes bênçãos para você e para mim, para todos nós.